Olá, sejam bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui com meu companheiro de bancada. E aí, Dimas, tudo certo? Tudo certo, e com você, Danilo? Também, tudo em ordem. Hoje nós temos um convidado bastante especial. Estou muito feliz de trazer aqui, foi muito fácil o convite. Na hora a gente falou, fazia tempo que ele estava pedindo para vir. Tava na fila de espera. Tava lá, falava, e eu, você não vai convidar? Você chama todo mundo aqui, não me chama? Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Carlos Mazzaro. O Carlos é formado em Ciências Contábeis, tem MBA em Gestão Empresarial, é gerente de projetos de consultoria lá na Facioli. Aprendi demais com ele, meu parceiro de trabalho. Eu tive muita oportunidade de conversar com ele, cresci muito profissionalmente, porque ele me ajudou muito. Carlos, obrigado por você ter vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente. Muito bacana te receber aqui. Bacana. Eu que agradeço o convite aí, né? Estou aqui para conversar com vocês aqui, trocar ideias aqui, né? Sobre o nosso dia a dia, né? Sobre as nossas experiências também, né? Acho que vai ser bem bacana. Legal. Obrigado, Carlos, por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente, depois de grande insistência, né? Enfim, o Carlos, assim, todo mundo que vem aqui, a gente conhece, né? O Carlos, eu tenho uma história interessante com ele, né? Eu conheci o Carlos há 34 anos atrás, se eu não estiver enganado, 35, 34. Eu e o Carlos, eu estava vindo para Ribeirão Preto, e fui alugar um apartamento aqui para morar. Obviamente que precisava de um avalista. Carlos Alberto nem me conhecia e foi meu avalista. Pode, negócio desse. Legal. Foi um homem corajoso, né? Acreditei. Enfim, muito obrigado por isso. Ele me deixou morar aqui, ter uma moradia aqui em Ribeirão, senão eu não viria para cá. E foi quando a gente veio para montar a consultoria, né? Mas, enfim, essa foi a história com o primeiro contato com o Carlos e depois a gente, enfim, ficou amigo e aí depois ele veio trabalhar com a gente. Mas, ô Carlos, conta pra nós aí a sua trajetória. Eu contei um pedacinho aqui, mas conta aí quando é que você começou a trabalhar, o que é que você já fez na vida até chegar aqui na Facioli. Não sei se vai dar tempo, hein, gente? Mas eu comecei cedo. Sim, a gente trouxe o seu Nelson aqui, né? Tem bastante história para contar também. O Ari também ficou o podcast inteiro. Foi só na primeira pergunta. Fica à vontade. Tem que chamar ele de novo, pergunta outras coisas. Mas eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 15 anos eu já estava trabalhando numa usina de açúcar e álcool aqui perto de Ribeirão. Já não existe mais, né? Trabalho escravo, 15 anos, agora aprendiz. Registrado, muda, tudo né? Direitinho, né? Impressionante, né? E naquela época lá, o primeiro emprego meu lá foi de office boy, né? Então, entregava envelope, né? De bicicleta, andando ali dentro da... Auxiliar de logística empresarial. Office boy, mensageiro, né? Meu Deus do céu. Também já fui esse negócio. Né? E a gente olha hoje, né? Muita coisa mudou, né? E morava na usina também, então eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente ali, né? Um jeito diferente de crescer, né? Então, assim, logo cedo trabalhando, morando junto com as pessoas ali, então a gente tinha uma convivência muito boa, né? E aí, depois disso, trabalhando com 15 anos, aí um grande amigo meu hoje, né? Ainda é amigo meu, ele me convidou para trabalhar na área de custo e orçamento. E aí acho que com 16 ou 17 anos, entrei nessa área, gostei bastante da área, e aí eu procurei, né, Danilo essa sempre formação. achou que você era de marketing. Né? Tudo a ver, né? Tem cara de publicitário, mas não é. Acredite, não é. Tudo a ver, né? Vocês vão entender. Então, eu gostei do serviço que eu fazia na área de custo, orçamento, né? E falei, bom, então eu vou para a área de ciências contábeis. Então, já tinha uma ideia do que eu queria, né? Então, eu estudei contabilidade, fiz técnico em contabilidade, estudei contabilidade, né? E me formei para contador. Então, mas eu trabalhei muito tempo na área de contabilidade gerencial, né? Não muito a área fiscal. Bom, aí depois disso, trabalhei 10 anos na usina. Aí tive a oportunidade de trabalhar numa empresa nacional muito grande, na fábrica de papel e celulose ali em Luiz Antônio, né? É uma empresa bastante sólida na época, né? Bastante consolidada lá. E trabalhar lá pela experiência toda que eu adquiri em termos de processos, né? Em termos de custo e orçamento, mais ainda a formação na área de ciências contábeis, que dá uma visão muito boa para a gente de como uma empresa funciona, né?
E toda a experiência que eu tive na usina também, de conhecer como que as coisas funcionam, os departamentos, as áreas, né, os processos, como que tudo isso interage. Então, isso foi uma experiência muito bacana. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nessa fábrica, né, de celulose e papel. E aí foi assim, uma jornada muito grande, fiquei 17 anos lá. Ah, que legal. Passei por várias, né, unidades. Comecei aqui em Luiz Antônio, trabalhei em Jacareí, trabalhei em São Paulo. Em São Paulo tive uma experiência muito bacana na área de tecnologia da informação. Então, o SAP, quando veio para o Brasil, nessa empresa que eu trabalhava, né, eles queriam implantar. Então, como eu conheci um pouquinho de processos, né, e de custos, né, e fui convidado a participar da implantação desse projeto lá. Projeto gigantesco, com muitos desafios, ainda mais na época que a gente falava que ele era um software alemão, o SAP, né, é um software alemão, e não tinha muita aderência no Brasil. Então, imagina, foi uma dificuldade tremenda em colocar aquilo para funcionar. Né? Já não tem hoje qualquer um, né? Aderência. A gente falamos aqui de gestão da mudança, né? É muito difícil implantar um software, imagino, naquela época. Era muito difícil. Então, a gente trabalhou nesse projeto, foi muito rico para mim, em termos de informação, né? Depois eu trabalhei na área de controladoria da área florestal, e aí eu fui convidado para ir para o Rio Grande do Sul, uma outra experiência interessante, né? Morar lá em Pelotas, né? No extremo sul do Brasil, interessante. Cidade do governador, né? O governador atual lá de Pelotas. Pelotas, né? O de Minas estudou lá, né? É uma cidade assim, bem no extremo sul mesmo que a gente falava, né? Então a ideia lá era fazer um projeto de uma fábrica nova. Então aí, para formar a equipe, né? Para a gente tocar todo esse projeto, olhar todos os investimentos lá, eu fui convidado para trabalhar lá. E lá fiquei um tempo também, né? Minha família foi para lá também, um desafio interessante, né? Nesse período todo que a gente ficou lá. Aí depois eu voltei, trabalhei mais um tempo em São Paulo, aí eu saí dessa grande empresa, né? E voltei para trabalhar em usina. Aí trabalhei numa outra usina aqui na região, na área de controladoria também, né? E nessa usina eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da área administrativa, né? Na ausência de um gerente administrativo lá, eu acabei também assumindo a área administrativa. Então, aí eu conheci um pouco mais a fundo sobre recursos humanos. Né? Você chegou à gerência, né? Nessas empresas, sim, né? Sim. É Celpav, né? Que era anterior. Era Celpav. Depois virou Votorantim Celulose e Papel. Aí ela foi... ela fez uma fusão com a Aracruz, na época, e depois a Suzano, né? Então, aí foi essa trajetória toda. Não existe mais a Votorantim. Hoje, que nome que é? Então, já não existe, a Votorantim Celulose e Papel não existe mais. Não, mas a fábrica tem em Luiz Antônio ainda, né? Tem. Ela continua lá ainda, mas já mudou 2 vezes de direção ali, né? A International Paper adquiriu, né? E então era naquela unidade ali que eu trabalhava. Então, eu saí, fui trabalhar na usina, tive a experiência de trabalhar na área administrativa, conheci um pouquinho mais, né, da área de recursos humanos. E fiquei ali na usina por 6 anos, né? Aí eu saí da usina, levando toda a experiência que eu tive, né? Nesse período todo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Facioli, né? Conheci o Dimas aí, né? Reconheceu, né? Reconheci, é verdade, né, Dimas? Tanto tempo aí que tive a oportunidade de trabalhar lá. Trabalhei um pouco na área de finanças dentro da Facioli também. E aí comecei a conhecer um pouco mais, né, dos nossos serviços em termos de gestão de pessoas, né, em termos de recursos humanos. Para mim foi um desafio assim, interessante no começo, né, como que isso funcionava, porque a minha especialidade toda era a área de finanças, de controladoria, e gostei bastante. Eu acho que agregou mais ainda para o meu crescimento profissional, né, de conhecer essa outra área aí também e estar trabalhando nela aí. Então, eu gosto muito do que eu faço hoje também, né? Então, basicamente é isso, né? Trabalhei muito tempo em poucas empresas, né? Basicamente 4 ou 5 empresas, né? Que eu trabalhei em todo esse período. Com a gente você está há quanto tempo já? 9 anos. 9 anos, olha só. Nem parece, né? Vai ganhar um relógio no décimo. Então, olha só. Que bacana. Nem parece, mas 9 anos já. A gente está junto aí. Ô, Carlos, você comentou algumas coisas que são interessantes aí. Enquanto você estava falando, eu estava pensando nas diferenças de demanda que tem entre as gerações, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar de RH, como RH junto, próximo dos RHs das empresas, e você citou uma série de coisas aí que
Hoje é muito difícil encontrar, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Uma jornada, né, de crescimento dentro de uma empresa, desde um cargo muito operacional, com bastante paciência para poder evoluir até uma posição de gerência, depois uma carreira, né? Isso demanda adquirir um tempo de experiência, um tempo de vivência, né? E outra questão também é ter a solidez do conhecimento depois para poder aplicar, né? Isso é uma coisa que a gente observa hoje que tem bastante dificuldade de ter nas empresas. Você trabalha muito na área de estudos de turnover, lá na Facioli, né? Esse é um trabalho que a gente faz para diversas redes aí, né? de grandes empresas do agro. E a gente se depara muito com isso, né, Carlos? Eu queria que você comentasse um pouquinho do que você viu aí já de desafio, porque a retenção tem sido um desafio grande, né? Por uma questão geracional, uma questão de geração, uma questão de políticas governamentais que às vezes dão benefício para as pessoas e as pessoas optam, ao invés de trabalhar de um jeito, trabalhar de uma maneira informal. E também a pressa, né, de querer crescer na carreira, né? Coisas que antigamente a pessoa tem uma trilha maior. O que você tem observado, Carlos, nesses estudos que você conduz, assim? Como que as empresas têm lidado com isso? Realmente muita coisa mudou, né, Danilo? De quando a gente começou a trabalhar, do que a gente, né, viveu lá e vive agora. Principalmente para a gente, uma posição assim de gestão. Antigamente você conseguia segurar a equipe, formar a equipe, né? E conhecia muito bem a equipe, né? Hoje em dia, essa nova geração, ela tem assim, uma expectativa diferente que a gente vê. Tudo muito rápido, né? Tem que ser tudo muito ágil. Então, a gente, às vezes, também encontra uma certa dificuldade em entendê-los, né? E saber como lidar com isso, né? Para prepará-los também, né? Então, o que eu tenho visto aí é essa dificuldade justamente nessa geração, né? Como é que faz para a gente entender esse público, o que eles imaginam, né? O que eles pensam, e a gente tem que estar próximo. Então, não adianta, não tem assim, uma fórmula mágica para a gente falar, né? Olha, faz isso que vai dar resultado, né? A gente tem que entender um pouco a geração. Eu aprendi muito, né, em todo esse tempo com toda a parte de tecnologia do que a gente trabalhava, né, antigamente, né, mas o que tem hoje de recursos aí. Então, assim, está tudo muito acelerado, né? A gente vê que está tudo muito acelerado. E eu vejo realmente que as empresas têm dificuldade de retenção das pessoas, principalmente, né, dos mais jovens, né? Então, o que a gente nota é que eles buscam a gente, procuram a gente para entender um pouco como faz para segurar essas pessoas na empresa, né? Então, primeiro que eu falo que a gente tem acompanhado aí é tentar entender o contexto de tudo isso, né? Fazer uma boa contratação, ver a expectativa que essa pessoa tem em relação à empresa, né? E já deixar claro o que a empresa faz, o que ela tem de princípios e valores, né? Para ver se dá, né, um match aí em relação ao que esses jovens esperam também. E por outro lado também, né, Danilo, a gente vê que tem muitos jovens ainda que eles não se encontraram ainda, né? Eles não sabem ao certo o que eles querem do futuro. E isso é um problema para quem é um gestor, para quem está ali também. De repente você faz uma boa contratação, você vai investindo e tal, e a pessoa fala, não, peraí, não é bem isso que eu queria, né? Eu vou procurar uma outra forma. Então, a gente tem que tentar mapear tudo isso, tentar acompanhar tudo isso. Não é fácil, né? De novo, não tem uma fórmula mágica aí, mas a gente tem que tentar ver os sinais, né? Para o que a gente pode fazer para segurar essas pessoas, para motivar essas pessoas, né? O que elas querem de futuro. A gente conhece pessoas que têm aí 2, 3, né, faculdades aí porque acabou não se encontrando. E o que eu falo assim, o tempo vai passando, né? O tempo é muito precioso para nós hoje, né? Então, não sabendo o que quer em determinada época da nossa vida é problema, né? Que nem eu contei minha história. Comecei a trabalhar na área de curso, eu sabia o que eu queria em termos de formação, né? Então, e segui e tive a minha carreira profissional em cima disso. Hoje os jovens não estão assim, estão experimentando as coisas, né? Estão vendo se vai dar certo ou não. E eu falo, né, gente, o tempo passa, né? A hora que você vai, é isso que eu quero, pode ser que você já perdeu muita coisa no meio do caminho, né? De fato, assim, essa questão desse conflito de gerações, né? Assim, você trabalha muito com
com as questões estatísticas, né? O Danilo comentou essa questão do alto nível de turnover, né? E eu vejo lá os estudos que você faz lá que 70% das razões estão em 3 motivos básicos, né? Que é essa questão de inadequação, a questão da cultura da organização, né? A questão de busca de novas oportunidades. Então, mais de 50% das pessoas pedem demissão, né? Elas não são demitidas, né? Pelos estudos lá que você, que você traz. E a outra, acho que é relacionamento, né? Se eu não me engano, são essas 3 lá. Melhor oportunidade no trabalho, o baixo desempenho também tem ali, né? E a inadequação às políticas. Tem conflitos internos também. Então, esse trabalho que a gente faz é bem interessante, no sentido de entender o que está acontecendo. E, então, as pessoas perguntam, como é que eu faço para reter talento? Mas, qual que é o problema? Então, qual que é o seu problema? Né? Então, a gente tem aqui... Às vezes implementa um monte de ferramenta ali, né, Carlos? E está totalmente incoerente com... que eu falo, né, Danilo? A nossa farmácia está pronta, né? Os medicamentos estão todos ali. Mas, assim, qual que é o diagnóstico, né? Qual que é a receita que você tem para trazer para a gente dar o medicamento correto, né? E a gente tem investido muito nisso, né, Dimas, de aprimorar mais ainda essas pesquisas para entender por que essas pessoas estão saindo, por que elas não querem ficar mais na empresa. Às vezes, as empresas fazem aquilo tudo da forma correta, né? Mas não deu o perfil da pessoa, não bateu com o da empresa e acaba saindo. Então, é um ponto também que a empresa tem que prestar atenção na hora de contratar, na hora de estar acompanhando. De repente, a pessoa está numa área errada, né? É um excelente profissional, mas está numa área errada. Então, tem que ficar atento a isso para evitar que as pessoas saiam, né? Porque, atrelado a isso, tem um custo significativo em termos dessas movimentações, né? Então, não é fácil você repor uma pessoa, né? Cria também um clima desagradável na empresa, que você está movimentando, né, as pessoas em uma determinada equipe. Então, tudo isso tem que ter cautela, tem que ter uma análise rigorosa para saber o que tem que ser feito, né? Então, imagina, você contratar de novo uma pessoa lá, você vai entrevistar, você tem o tempo da entrevista, né, você tem o seu custo de hora ali alocado, aí você vai envolver... Qualificar essa pessoa. Qualificar, aí você vai envolver gestores na contratação também, a hora de um gestor ali para ouvir os candidatos também, né? Então, assim, é um custo bem alto e a gente tem acompanhado em alguns segmentos que essas pessoas passam por um determinado treinamento, né, específico na área. Que custa, né? Que custa, né? Então, assim, é tempo para você desenvolver, né? É custo para você preparar essas pessoas e acaba perdendo ali... que a gente viu, a maioria está saindo com 1 ano, 2 anos de casa, né? 70%, né? 70% sai, né? sai. Até 2 anos, né? Então, é um período muito curto e esse investimento vai embora, né? Então, você precisa de novo começar todo o processo novamente, né? E a gente tem investido muito nisso. Tentar descobrir a causa, né? E não adianta a gente olhar todos como se fosse a mesma coisa. Cada empresa tem a sua particularidade, dependendo da região que está, dependendo dos concorrentes que tem. Então, a gente procura cada vez mais, né, detalhar e entender por que esse movimento está acontecendo. Né? Mas é bem interessante o estudo, a gente vê de tudo ali, viu, Danilo? Encontra de tudo, né? Os desafios das empresas são muito particulares, né? Em alguns casos até regionais também, né? Exato, né? Porque a demanda por mão de obra, ela é nacional, né? Então, nós observamos nos clientes, não sei o que vocês têm percebido, mas ontem mesmo eu estava em um cliente e falou, não estou conseguindo contratar mão de obra operacional jovem. Eu não consigo contratar. Eu já estou com uma vaga aberta há tanto tempo. O meu salário não é um salário fora do mercado, mas as pessoas não... A jornada regular de trabalho, elas não têm interesse mais. Os jovens não... É lógico que ele falou na visão dele, né? Não tô querendo dizer que todo jovem não trabalha aqui, mas eu tô querendo dizer que na visão dele, assim, ele vai começar a buscar um segmento de pessoas mais velhas. Não é um trabalho, não é uma coisa que ele gostaria, porque é um trabalho que exige força física, disposição, porque ele lidar com estoque, ali, com a parte de logística. Mas ele falou, eu vou ter que fazer isso. Mesmo que eu tenha mais afastamentos, alguma coisa assim, eu vou precisar fazer, porque eu não tô conseguindo contratar. E é difícil, né? Primeiro é difícil você achar a pessoa, né? Colocar ali.
esses jovens realmente às vezes não sabe ao certo o que quer, né? Como eu já comentei. Então, fica difícil de encontrar a pessoa certa ali para ocupar a vaga, né? E às vezes a gente vê nas empresas aí muito tempo com a vaga aberta, né? Não consegue achar profissional. E também depois, né, Danilo, com a pandemia também, né? As formas de trabalho, né? Esses jovens já vieram numa outra condição de trabalho, sim, né? Sim. Que às vezes as empresas têm oportunidade de oferecer isso e vai muito bem, às vezes não, às vezes você precisa trabalhar de forma presencial, principalmente na área operacional, não tem como, né, se trabalhar à distância, né? E as pessoas às vezes procuram, né, uma outra forma de trabalhar, talvez até, né, não se encaixa naquilo que a empresa está oferecendo. Né? É verdade. Ô Carlos, assim, você é o homem das estatísticas lá pra gente, né? Então, além dessa questão do novo, tem a questão de remuneração, né, que a gente olha muito tanto o valor que o mercado pratica, mas quais são as práticas, né, do ponto de vista de remuneração, nominal, benefícios, etc., remuneração variável, as soluções, né, que a gente tem do ponto de vista de olhar para isso, né? Então, enfim, você é o guardião dos números lá e das estatísticas e dos insights, né, para as empresas, né? E assim, você é uma pessoa, a sua carreira foi uma carreira analítica, né? A hora que você olha para custos, orçamentos, implantação de sistema, assim, sempre tem um direcionamento analítico, né? E a gente acaba encontrando dentro das empresas hoje pouca análise, né? As pessoas vão muito, como você disse, não é uma questão geracional, mas principalmente na área que a gente atua, elas vão muito por tentativa e erro, né? Falar, então tá bom, então vou apagar esse incêndio aqui, depois eu vou para aquele ali, depois eu vou para aquele lá, e acaba não dando uma solução completa. Então, quando a gente fala especificamente de turnover, tem essa questão de contratação direito, tem essa questão de onboard direito, tem a questão da remuneração, né? Tem a questão do plano de carreira, onde é que eu vou chegar dentro dessa empresa, tem a questão relacionada à política, né? Como é que a empresa trabalha tudo isso, né? Mas, e você, enfim, teve uma trajetória de ficar muito tempo dentro das organizações, que é algo que estatisticamente também a gente não vê hoje, né? Falando de estatística. A gente não vê e é meio natural isso, sabe? Sim, assim, sim, então, uma empresa, por exemplo, consegue reter um executivo lá por 4 anos, já está super feliz, né? Opa, 4 anos ele conseguiu ficar aqui, né? Dentro da organização, depois eles buscam. Então, essa questão da movimentação, pelo menos estatisticamente, não está relacionada a uma geração. Não, né? A geração está no processo de entrada, né? Correto, Ela não quer ficar, né? E depois as pessoas querem se movimentar. Então, se a empresa não trouxer um ambiente em que ele eu quero ficar aqui, ele não vai ficar 17 anos, como fiquei, ou 10 anos, ou enfim, o tanto de tempo que você ficou dentro da organização. O quanto você entende assim que a organização perde ou ganha, né, nesse movimento, né? Por que esse movimento existe? As empresas se acostumaram meio com ele, mas tem ganho, tem o que ele ganha, o que ele perde nesse processo todo, né? E assim, e por que uma geração como a sua, por exemplo, ficou muito tempo dentro de uma mesma empresa? Foi bom ou não foi bom isso também? Então, né? Até dependendo da posição que a pessoa ocupa, de um certo ponto, assim, é bom, né? E eu acho até que tem que ter um limite também. Então, chega um ponto que você contribuiu bastante para a empresa, né? E acho que é interessante também ter uma renovação. Eu acho que trazer experiências novas, né? E você também se movimentar um pouco, ir para outras empresas para levar o seu conhecimento e adquirir mais ainda também, né? Então, eu vejo com um lado positivo, assim, essa movimentação. Mas tem que ser uma movimentação consciente de dever cumprido, né? Então, assim, você entra numa empresa, qual é o seu objetivo? Alcançou o seu objetivo. Se a empresa não tem, né, o que te oferecer, aí você vai buscar esse objetivo lá fora, né? Então, tem esse tipo de movimento, né? E, assim, a empresa tem que estar preparada para isso, né, Dimas? Pode perder se não tiver no momento certo, né? Se não tiver, por exemplo, um plano de sucessão, né? Ou seja, de colocar um outro profissional no lugar desse que já alcançou os seus objetivos.
E, de novo, eu falo, né, a gente tem que olhar os movimentos internos da empresa para saber o que fazer com antecedência, né? A gente, né, se prevenir das ações, né? Eu acho assim que a movimentação ela é boa, né? Mas ela tem que acontecer no momento certo, a empresa tem que estar preparada para isso, né? Pessoas que saem com pouco tempo de empresa, assim, ou ela não se identificou, né? Tem vários motivos, né? Ou ela não se identificou, a empresa não ofereceu oportunidades de crescimento para ela, e eu acho que aí perde, né? Que você fez todo um trabalho de contratação, tudo. Nesse período, quando eu imagino que é pouco tempo, eu acho que a empresa perde, porque ela fez o investimento apostando naquele profissional. E se isso não aconteceu, perde. Em determinado momento que a pessoa está ali, atingir os objetivos, tanto no momento da contratação quanto do profissional, se as pessoas quiserem sair, aí é um movimento que eu entendo que é bem visto, é até salutar para os dois lados também. Né? Eu acho que tudo isso a gente tem que medir também e acompanhar, né? Acompanhar. Mas precisa ter, obviamente, como você disse, né? Essa pessoa pode sair daqui a pouco, eu preciso ter um sucessor, né? E também é responsabilidade do líder criar um sucessor, né? Se ela quer sair, é interessante que ele também faça esse movimento de deixando um sucessor ali. Fala, bom, eu não vou deixar essa empresa que colaborou comigo, que eu colaborei com ela, na mão, né? E a gente vê, né, Dimas, conversando com os clientes aí, poucas empresas têm esse hábito, né? E quando a gente conversa, né, Danilo, com os clientes, com os supervisores ali, os coordenadores, né, a gente vê que eles são muito operacionais, né? Eles estão fazendo coisas que os seus analistas deveriam fazer, que os seus líderes deveriam fazer, né? E eles acabam se apegando a isso e não saem. Então, caramba, nós estamos falando de coordenadores, nós estamos falando de pessoas estratégicas. Vira tarefeiro, né? Em vez de ficar pensando na estratégica, na estratégia, no tático. Né? E assim, isso não é normal, não é natural, né? Então, imagina, como é que vai fazer um plano de sucessão? As pessoas primeiro precisam abrir a mente, porque a partir do momento que você tem uma equipe autônoma, você consegue ter liberdade para crescer mais profissionalmente, né? Para se desenvolver e buscar outras posições também. A partir do momento que um líder fica ali no operacional, ele vai ficar sempre no operacional, né? Ele não vai ter uma visão de crescimento ali, né? E a gente encontra muito isso, né? Um outro ponto que a gente quer ver também, né? Às vezes quando a gente faz o trabalho de estruturar, né, a organização, ver como é que a organização funciona, né? A gente encontra lá coordenadores. Então, às vezes a gente chega na empresa, então mostra pra gente aí o organograma, vamos ver como é que vocês estão preparados, né, organizados, né, pra gente ver como é que a gente pode ajudar, né. Então, às vezes as empresas não têm, ou, nós estamos ainda elaborando o organograma, né, não, mostra o que vocês têm, mas não tá pronto ainda, tá bom, então vamos fazer, né, e a gente acaba construindo junto, e a gente consegue encontrar algumas coisas que pra gente é muito estranho, né, algumas posições que a gente vê lá, coordenador, ok, tal, quem são os subordinados, né. Não tem subordinado. Não, mas coordena o quê? Né? Coordena o quê? Né? E a gente, né, assim, poucos casos, mas a gente encontra isso hoje. Né? Então, e isso é uma coisa básica, né? Básica, né? Básico demais. Né? E aí você pergunta, mas por quê? Né? Por que isso aconteceu? Porque é tempo de casa, a pessoa aqui, né, há muito tempo é conhecida, né? Sim, tal. Sim. Bom, mas e daí? Né? Se você contrata uma outra pessoa, né, que faz as mesmas entregas, né, com a melhor, talvez até com uma qualidade melhor, né? E qual que é a diferença? Né? Então, não está ali por tempo de casa que você vai promover pessoas. E a gente às vezes encontra isso também, né? Às vezes bastante. Às vezes bastante. Carlos, vou te falar uma coisa, e eu tô para te dizer assim, pode ser uma impressão minha, que é uma opinião 100% subjetiva, mas em muitos casos pode ser trabalhos mal conduzidos dentro da empresa também. Recentemente eu recebi um material, o Dimas também recebeu esse material. Não vou citar nome nem nada, mas dentro do material que foi apresentado num curso de pós-graduação, tinha lá carreira de auxiliar indo até o nível 4. Entendeu? Então, assim, divulgando isso como uma coisa super bacana. Auxiliar 1, 2, 3 e 4. Do ponto de vista de escopo e até legal, a empresa está correndo um risco enorme de fazer isso aí, né? Porque o auxiliar 2... que ele faz que o 4 lá da... Entendeu? Chegava a ter lá quase um analista especialista, né? De tanto que alongou a carreira ali. Então, tecnicamente está errado. Isso está sendo apresentado em curso de pós-graduação.
Então, assim, falta um pouco de responsabilidade também e também de visão das pessoas, não é? Que estão dentro do negócio, de poder entender que fala, ó, peraí, tá bom, eu quero adotar 4 níveis de auxiliar, quero. Quanto que eu vou pagar de diferença entre esses 4 níveis, né? Aí você vai ver lá R$70. Eu não tô menosprezando o valor, mas aí você monta uma tabela salarial adequada, tecnicamente, não cabe 4 níveis de auxiliar ali dentro da empresa, tecnicamente. E aí as empresas chegam e falam, não, agora nós vamos ter 4 níveis, né? E é uma responsabilidade grande. O que eu queria te perguntar uma coisa, Carlos, que eu queria que você contasse um pouquinho da tua realidade ali do trabalho, que você lida muito com, conforme o Dimas disse anteriormente, estatísticas, estudos financeiros, tudo. E uma das dificuldades que muitas vezes eu percebo, e aí fica até uma questão aqui para os profissionais que estão nos escutando pensar, né? É um pouco de falta de capacidade analítica das pessoas em relação aos dados que elas têm na mão, né? Já teve casos, por exemplo, de empresas que têm um leque de informações enorme, né, dentro, às vezes, ali de uma apresentação, com todo o detalhamento e aprofundamento a respeito dos dados. E, às vezes, quando chega no final da apresentação, assim, que é aquilo que a gente sempre comenta, né? Ele vira e fala assim, tá, mas e aí? O que eu faço com esse dado, né? Então, por exemplo, assim, você citou aqui, que 70% do turnover está em cima de 3 problemas que as empresas têm. Então, imagina que tem um grupo de empresas, 70% está em cima dos 3, certo? Aí termina a apresentação, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Ué, ver se você tem esses 3 problemas dentro da empresa e trabalhar junto com eles. Se esses motivos são se são plausíveis para você, né? Se fazem parte da tua realidade e implementar ações. Mas inclusive isso a gente fala, né? Se o seu problema é esse, faça isso e isso. Aí às vezes a pessoa pega, olha, pergunta e fala assim, mas como é que eu faço isso? Eu não tô falando que todo mundo tem a obrigação de saber, mas às vezes as pessoas também têm alçado carreiras dentro das empresas com muita velocidade e pouca aquisição de conhecimento. Às vezes a informação está tudo ali, né? Mapeia direitinho, né? Consegue ter os números na mão e não sabe o que fazer com aquilo, né? Ou cruzar as informações ali para saber o que fazer. E a gente sempre fala mesmo, bom, e agora, né? Qual é o plano de ação? E, por exemplo, que a gente está falando, né? Está trabalhando junto com essas empresas aí, né? Tentando entender o que está acontecendo. Para isso você tem que mapear, você tem que fazer, né? Estudos, estatísticas e tudo mais, para depois fazer o plano de ação. Então, não adianta você querer fazer já, eu vou contratar a Facioli para resolver meu problema. Mas qual que é o seu problema? Onde é que está o seu problema? A gente ajuda a mapear também o seu problema, mas precisa saber o que tem em mãos, né? Para realmente trabalhar a causa do problema, né? E muita gente vai lá só apresenta, melhorou e tal, mas e daí, né? Mesmo melhorando, você consegue melhorar ainda mais, né? E a manutenção, né? Então, exatamente, eu melhorei e a manutenção, né? Exatamente. Só voltando num ponto que você comentou, Danilo, do questão dos níveis ali, né? Fazer um trabalho numa empresa, era outro trabalho totalmente diferente, mapeamento de processo lá. E aí, conversando um pouquinho sobre a política salarial lá, né, vai de encontro que você falou. A empresa trabalhava direitinho ali, fazia avaliação de desempenho, em cima da avaliação de desempenho montava lá o seu PDI, em cima do PDI todos os cursos necessários para isso, então estava tudo certinho, né? E a política salarial? Bom, a avaliação de desempenho, ela é instrumento para a gente fazer promoção, né, e fazer reajuste salarial. Falei, puxa vida, mas onde você vai parar, né? Porque assim, vai chegar num ponto que a empresa vai estar todo mundo lá no último nível da tabela salarial ganhando tudo, né? E você contrata pessoas, né? Hoje fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então, é aquilo que você comentou e eu vi isso numa empresa lá, né? E eu falei, poxa vida, mas você já tem avaliação de desempenho e tal, na sua política, dá uma olhadinha em termos de remuneração variável, né? Quer dizer, tentar entender como é que você faz uma composição de remuneração, né? E é exatamente o que você falou, tinha vários níveis, né? Então, assim, a tabela salarial tinha várias colunas com várias linhas, né? E as pessoas iam caminhando dessa forma até mudar de nível, mudar de coluna, aí, né? É um negócio que não tinha fim, né? Então, e aí você encarece toda a estrutura, paga mais do que o mercado, às vezes a competência não está completamente adequada. Não consegue se comparar adequadamente. Né? E vai pelo tempo, né, Dimas? Assim, e outra, né, a gente faz aí avaliação de desempenho,
a pessoa foi bem agora, né? Mas e no outro ano? Se tiver um desempenho ruim, como é que você vai tirar do salário aquilo que você já incorporou? No outro semestre. Não tem mais jeito, né? E a avaliação é de desempenho, né? Ela não é de recompensa. Não. Pode ter recompensa por uma promoção, etc. Muitas vezes as empresas, na verdade, não sei o que vocês pensam, mas elas desenvolvem soluções para resolver problemas daquele momento. Ontem mesmo eu estava num cliente do segmento comercial e ele falou, quero elaborar um modelo de remuneração variável atrelado, assim, por exemplo, eu quero ter que a carreira do meu gerente de loja seja uma carreira por faturamento. Então, por exemplo, o gerente de loja 1 é aquele que faz umas atividades mais básicas e gerencia uma loja de faturamento menor. Aí o 2 gerencia uma loja de faturamento maior e também faz isso aqui também dentro do tempo. Eu falei, não, tudo bem, ok. Eu falei assim, você tem um gerente 1 numa loja e essa loja fatura 300 mil e ele faz essas atividades. Você traz um cara do mercado, ele entra como gerente 1. No primeiro mês, ele já dobra o faturamento da loja. O que vai acontecer? Ele vai virar gerente 2? Aí ele pegou e ficou parando. Falei, porque você está partindo da premissa que essa loja sempre vai faturar o mesmo valor. Então, assim, se ele está resolvendo um problema com base na realidade dele hoje. Agora, né? Ele tá pensando. Como é que ele vai voltar depois? E o cara fatura mais, aí ele se desmotivou, o faturamento caiu. Você vai fazer o que com ele? Você não vai poder voltar ele para ser gerente 1. Você é gerente 0. Gerente 0. Mas de fato a gente acaba encontrando também. Já que nós estamos contando causa, que eu vou contar um. Eu estava falando com um potencial cliente essa semana e eu falei assim: a gente faz programa voltado à produtividade, né? E para trabalhar com isso a gente tem todo o ferramental, de um plano de carreira, de um plano de remuneração, de recompensa. A gente também faz o programa de desenvolvimento das lideranças, né? Para poder melhorar essa questão de produtividade, melhorar a qualidade, não sei o quê. E fui falando. Aí a pessoa, meu interlocutor, falou assim: não, mas isso aí a gente já tem, a gente já faz. E, bom, vamos para a segunda fase. A gente faz, isso aí a gente já tem, a gente já faz. Aí, na terceira tentativa, eu falei: então vocês não precisam da minha consultoria, porque vocês já têm tudo isso, né? Aí uma das outras pessoas estava participando da reunião e falou: espera um pouco. A gente tem tudo isso aí, sim. Mas nenhum funciona. Bom, então você vai precisar da gente. Então, assim, às vezes a gente tem voltando para a questão do SAP, né? A gente tem uma gama enorme de soluções, né? De coisas construídas, mas que de fato não funcionam. Então, por exemplo, eu defino lá um perfil para contratação e eu não olho para o perfil da contratação na hora que eu vou contratar. Eu tenho uma remuneração definida, mas eu contrato pela cara do candidato, né? E se eu gosto ou se eu não gosto do candidato. Então, às vezes eu jogo fora todo um trabalho que foi feito. E a hora que a gente vai olhar para a estatística, né? Eu acho que, não sei se isso é verdade, Carlos, mas eu acho que a hora que você olha para a estatística, você fala: esses caras fizeram um monte de coisa lá e fizeram um monte de bobagem, né? Porque você tem um desbalanceamento enorme, né? Eu estava falando aqui também, por exemplo, de um trabalho que você fez lá que 74% dos cargos da empresa estavam fora da faixa média de mercado. Né? E fora pode ser muito acima ou muito abaixo, né? No caso deles era muito abaixo. Quando é muito abaixo, tá tudo certo, né? Eu posso resolver o problema. Quando é muito acima, eu estou gastando muito mais do que eu deveria. E eu não sei se você... A hora que você pega e analisa uma organização e olha, só olhando remuneração, por exemplo, você consegue entender que, de fato, ele tem ferramental mesmo, mas ele não usou a ferramenta que ele tem, né? Acaba acontecendo muito isso? Você consegue enxergar muito isso no trabalho que você faz? Acaba sim, né? A gente acaba vendo isso porque... E interessante, né, Dimas, que a empresa às vezes até tem ali, né, a sua tabela salarial, faz a sua pesquisa, né, salarial, mas internamente tem assim distorções que não consegue administrar, né? E aí quando você compara com o mercado, dá lá posições muito abaixo, muito acima. Então o que a gente fala? A gente tem que estar atento sempre. Eu não preciso ficar fazendo pesquisa salarial todo mês, né? Mas eu preciso ficar atento aos movimentos do mercado, né? Então de repente se eu tenho a posição que está lá muito cara, né? Eu preciso entender o que está acontecendo, de repente desenvolver esse profissional uma outra posição, né? Que ele não fique tão pesado para a empresa assim também,
né? E os que estão abaixo eu também tenho que cuidar, ainda mais se for posições estratégicas, né? Que eu posso perder essas pessoas, né? Então a gente vê sim que as pessoas até têm ferramental, às vezes têm dificuldade em implementar e às vezes coragem também de tomar uma decisão um pouco mais, vamos dizer assim, difícil, né? Mas para você manter um cenário equilibrado em termos de política salarial. Então também tem isso, né? Às vezes você tem que ser um pouco mais corajoso e agressivo para você equiparar e ter realmente critérios de remuneração claro, né, e plausível dentro da empresa, né? Então, e um exemplo de remuneração, uma empresa, né, ligava uma semana e falava assim, vê quanto que está aí um coordenador de manutenção. Aí passava lá, né, salário e tal, né? Vê quanto está um coordenador de qualidade. Falei, mano, o que esse cara está fazendo, né? Aí, na terceira vez, eu falei, amigo, peraí, só um pouquinho, né? O que você está fazendo? Eu estou perdendo gente, né? Então eu preciso saber como é que está o mercado aqui na região e tal. Falei, mas espera aí, mas você está olhando assim pontualmente? Então até isso a gente encontra hoje, né? Falei, não, cara, não vai por aí que você vai... Primeiro você vai causar um problema interno muito grande, que você está mexendo só em algumas posições, esses pares aí vão ter problema, né? Você está... Então, você tem que olhar como um todo. Você tem ferramentas para isso aí, então utiliza. Não dá para ir tratando pontualmente remuneração, né? Você vai ter reflexo aí e sério internamente também, né? Então, a gente acaba encontrando esse tipo de coisa também. A administração da remuneração, né? Que às vezes é problema também. Ô, Carlos, falando um pouquinho de pesquisa de remuneração, da importância dela para as empresas, tudo, que é uma área que você trabalha bastante, nós temos diversos casos de clientes. Alguns exemplos que a gente pode citar, um cliente que a gente atendeu até recentemente, o pessoal chegou lá com o líder da área, chegou e falou, tem que dar aumento pro fulano. Por quê? Porque tá pagando 40% a menos do que o mercado paga. Mas, poxa, 40% a menos que o mercado paga. De maneira geral, na minha equipe aqui, 40% a menos. E o RH fica rendido, né, nessa situação, né? Porque tem uma pressão, às vezes, do líder, uma pressão do funcionário. Eu vou sair, essa pessoa é importante, não tem como substituir. E aí, né? Quanto é que eu tenho que pagar para essa pessoa? Outro caso também que aconteceu num cliente que a gente já teve contato também, começou a perder a liderança operacional. Aí que um dos líderes que saiu foi trabalhar numa outra empresa. Quando ele estava nessa outra empresa uns 4, 5 meses, ele pegou e mandou uma foto do olerite dele só da última linha, assim, o dobro do que ele recebia na empresa anterior. Falando, como eu tô ganhando bem, vocês estão ganhando mal, né? Só que ali tinha hora extra, tinha bônus de produtividade. Linha, né? Ele mandou só a última linha, né? Aí às vezes até férias naquele mês. Aí já tá aquela bagunça dentro da empresa, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho da importância de uma empresa fazer pesquisa de remuneração para lidar com isso, com os desafios de retenção, com dar o aumento do jeito certo, com saber se está coerente ao mercado. E também com outro ponto, assim, nenhuma empresa é obrigada a fazer o que o mercado faz, mas o mercado é sempre uma referência para ela tomar decisão, né? Para ela poder ver. Né? Queria que você comentasse um pouquinho da importância desse trabalho, como as empresas usam isso. Às vezes alguém que está escutando a gente nunca fez uma pesquisa salarial. Faz informal, liga para o amigo ali, o RH da outra empresa, fala, quanto é que você está pagando para o auxiliar administrativo? E, estou pagando tanto. Conta um pouquinho para a gente da importância desse trabalho. É super importante, né, Danilo? E não é assim só fazer no momento que você tem uma dificuldade, né? Eu achar que você está perdendo funcionários. Eu acho que é salutar e sempre olhando o mercado. Né? Então, eu acho que anualmente é interessante fazer uma pesquisa salarial para ver os movimentos aí, porque as posições hoje estão mudando bastante, entrando profissões novas aí no mercado, né? Então a gente vê assim, remuneração subindo muito em relação a períodos anteriores. Então não dá para esperar 2 anos para fazer uma pesquisa salarial, né? E não dá para esperar a hora de um problema fazer uma pesquisa salarial. Então o que a gente recomenda? Para ficar atento aos movimentos do mercado, né? Fazer uma pesquisa que tenha assim, aderência com a região que você está, se você está perdendo funcionários para a região, se vocês têm uma concorrência grande na região ali, convidar essas empresas a fazer parte de uma pesquisa salarial ali, entender o que está acontecendo em termos de remuneração, né? E o que eu comento não é só a remuneração fixa, né? Quando a gente faz uma pesquisa salarial, a gente busca toda a composição da remuneração do profissional. Então, nós estamos falando ali de salário fixo, nós estamos falando de remuneração variável, né, que
eu gosto muito desse tema que você, né, faz uma premiação em cima do retorno que a pessoa está dando para a empresa, né? Então você tem os benefícios também, que é uma forma de você atrair, né, e reter também os funcionários, né? Então a pesquisa salarial, ela tem todo esse conjunto. Às vezes você fala assim, uma pesquisa salarial só de salários. Não, né? A gente olha tudo isso daí, vê as práticas de benefício, né, para poder, de novo, né, estudar e entender o que está acontecendo, né? Principalmente, né, Danilo, para posições assim, estratégicas, né, que se a pessoa sair, que não está com um salário compatível com o do mercado, vai sair, pode trazer um prejuízo grande para a empresa, né? Até você repor, né, o conhecimento, né, dependendo da posição que sai, né? Então, assim, a gente recomenda fazer a pesquisa salarial anualmente, né, e acompanhar os movimentos do mercado também. Né? E um ponto também importante, Carlos, é que você comentou de convidar outras empresas da sua região, tudo. Às vezes as pessoas ficam confusas com isso, mas as empresas gostam de fazer esse tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa anônima, elas também vão receber um caderno, é importante as pessoas saberem disso, né? Sim, e a nossa pesquisa, né, Danilo, ela é bem completa, né? A gente não fica preso aos cargos da empresa que contratou a gente para fazer, a gente, né, contempla todos os cargos de todas as convidadas. Então, além do nosso banco de dados que está bem, né, rico em termos de informação, tem mais de 1.000 empresas no banco aí. Então é possível a gente fazer várias análises, né, dentro da nossa plataforma também, né? Então é importante essas empresas participarem, que elas vão ter também o retorno e praticamente vão ter uma pesquisa salarial de forma gratuita ali, né? Sim. E também, assim, é importante a gente dizer, né, que a gente olha, além disso, acho que você citou pontos interessantes, mas a gente olha a estrutura, né? Correto. Olha quadro de pessoal, por exemplo, então ele pode ver se a estrutura dele está adequada ao mercado ou não. Estrutura organizacional mesmo, se tem o nível de supervisor que o mercado tem, se tem o nível de coordenador, gerente, etc. Se tem a quantidade de gente adequada ao mercado, né? Óbvio que tem variáveis aí do ponto de vista de tecnologia que uma empresa adota e outra não adota, mas dá para ver isso. E também, e a gente tem muitos clientes assim, né, que fazem a pesquisa no momento que quiser. A gente atualiza a base todo ano, e atualiza tanto do ponto de vista das datas bases, mas também das entradas de novas empresas na base. Então, ela está sempre crescendo, né? Tem quase 400.000 informações salariais de todo o Brasil, né? Então, assim, as pessoas também podem fazer a pesquisa no banco de dados no momento que quiser. Então, pode fazer mais que uma pesquisa por ano, inclusive, né? Pode fazer de áreas diferentes, enfim, com informação diferente. Então, além da necessidade, eu acho que da importância de se fazer uma pesquisa, se você quiser, que a gente chama de exclusiva, de usar uma plataforma que tem informação super relevante e atualizada, né? E até para algumas posições também, né, Dimas? Por exemplo, se você faz muito regionalizada, você pega muita parte ali operacional que a tendência é sair, né, e ficar naquela região, né? Mas usando, por exemplo, a pesquisa em banco, você pode ampliar esse horizonte, né? Eu estou numa posição aqui de diretoria financeira, né? Então, assim, não necessariamente eu vou olhar só esse mercado regional aqui. Ele é um pouco mais amplo, né? Então, a gente também dá essa condição, né, da pessoa fazer uma pesquisa personalizada dentro da nossa plataforma, né? Isso é bem interessante. E às vezes, assim, você está perdendo gente que traz dinheiro, né? Então, gente operacional que está atendendo o seu cliente, você está perdendo aquela pessoa, você está deixando de fazer serviço. Imagina, por exemplo, os mecânicos lá que dão manutenção nos equipamentos que você vendeu, nos veículos, nas máquinas, etc. Né? Se você está perdendo muita gente ali, você está deixando de faturar, porque as pessoas não estão ficando ali e você não está dando conta de atender a demanda que o seu cliente tem, né? A gente encontra muito isso. Então, você citou essa questão estratégica, sem dúvida nenhuma, ela é super importante, mas às vezes a operação está me gerando falta de faturamento, por exemplo, porque eu tenho uma rotatividade alta ali e porque eu não estou pagando o que o mercado paga. Não necessariamente, como você disse, remuneração nominal, mas o variável, por exemplo. Então eu posso olhar o que o mercado paga do ponto de vista de variável, que ele é variável em função da produtividade, né? Então não precisa aumentar salário. Posso criar ou benefícios, né?
que benefício não impacta em 13º, em férias, em INSS, em fundo de garantia também, né? Que é um dinheiro, também, é um dinheiro que entra líquido no bolso do empregado também, né? Então, essas questões todas são questões muito importantes para você olhar numa pesquisa e tomar a decisão que é a decisão melhor para a sua organização. E a pesquisa, a gente tem também, né, Dimas, a pesquisa de benefícios, né? E a gente encontra muita coisa interessante ali, práticas, né? Assim, até agressivas, e isso ajuda na retenção também. Né? Então, quando uma pessoa vai tomar uma decisão de sair ou não da empresa, eu acho que tem que olhar tudo isso, não é só a remuneração fixa, né? Tem muito mais coisa ali atrelada, né? A permanência da pessoa ou não na empresa, né? Bem lembrado também, né? A pesquisa de benefícios você consegue olhar do ponto de vista de custo também, né? Às vezes você tem o mesmo fornecedor com preços diferentes para o mesmo serviço. Aí você falou, opa, dá uma olhada nesse negócio aí que você pode gerar economia também. Né? E além da pesquisa de valor, a gente tem a qualitativa. Então, a gente consegue comparar, às vezes, assim... os valores são diferentes porque a base também é diferente do benefício que você oferece. Então, não é só olhar valor, né? Fazer média de valor de benefício é um risco muito grande porque a base pode ser diferente, então você não está comparando a mesma coisa. Né? O pacote pode ser diferente. O pacote pode ser diferente. E, Carlos, o que você está mais nesse meio, assim, trabalha mais do que eu nessa parte? As empresas elas têm procurado alternativas de redução de custo da remuneração de maneira geral. Você observa um movimento de, por exemplo, fortalecimento de benefício, maior uso de remuneração variável também como um fator de retenção, às vezes até um incentivo de longo prazo. As empresas têm trabalhado nesse caminho? Sim, Danilo, as empresas têm procurado isso porque hoje na carga de encargos trabalhistas na folha, ela é alta, né? Então, para você manter um funcionário, custa muito você manter um funcionário, né? No Brasil, os encargos são assim, muito representativos na folha. Então, a folha de pagamento tem um peso grande. Quando você faz uma análise de resultado lá, a folha puxa bastante do faturamento da empresa. Né? Então, sim, eu vejo que as empresas estão se movimentando para ver como que pode fazer o mesmo, né? De uma maneira um pouco mais leve, eficaz, né? Com menos custo, né, envolvido. Então, para isso tem um monte de coisa que a gente pode fazer, além do uso da tecnologia mesmo, né? Às vezes a própria empresa tem a solução ali, mas se você faz ali um mapeamento de processo, você consegue olhar como que a empresa poderia trabalhar de forma diferente para atingir o mesmo resultado. Sim. Né? Assim, você tem um objetivo, você tem que entregar alguma coisa. Mas será que eu não posso fazer de forma diferente isso, com menos custo, né? Ou usando mais tecnologia? Pode, sempre tem espaço para a gente melhorar, segurança, né? Com mais segurança, né? Então, assim, eu vejo sim que as empresas estão procurando isso, principalmente a parte de remuneração variável, né? As empresas têm investido nisso, tem oportunidades aí de utilização, né, depois da reforma trabalhista aí, de mecanismos onde você faz uma premiação que não incide tantos encargos assim, né? Então é bem interessante isso. A gente tem recomendado bastante olhar isso. E é um caminho assim, né? Dos dois lados ganham, né? Você tem um plano, se o plano for bem estruturado, né? De desafios, e em atingindo os desafios, a empresa remunera, premia, né? Os funcionários por atingimento de metas. E a gente tem feito vários trabalhos nesse sentido, né? De premiação, de atingimento de metas. Bem interessante aí. Que bacana. Ô Carlos, tem uma coisa lá que a gente faz também, né? Você cuida de toda essa gama de informações, né? Então a gente está falando muito de pesquisa de remuneração, pesquisa de benefícios, pesquisa de turnover, mas a gente também faz a pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, né? Para grandes grupos também. Perfeito. E que acabam ajudando muito, né? As empresas no sentido de dar uma solução para essa questão de atração, de retenção, né? Então conta pra gente um pouquinho desse trabalho lá, olhando as outras plataformas que a gente tem. Tem a plataforma também de análise, né, de resultado, né, de remuneração variável, né? Enfim, como é que eu controlo tudo isso, né, para tirar as planilhas de Excel, apesar de você gostar muito do Excel. Não, dá muito trabalho.
que a gente vê nas empresas, né, tá buscando sempre ali como é que eu seguro as pessoas na empresa, como é que eu retenho talento e tal, né? Então a gente tem que primeiro investigar, que eu já comentei aqui, ver como é que está o clima. A gente, né, faz as pesquisas, né, de clima e engajamento, dali você consegue fazer um monte de coisas, né, interessantes nesse sentido de reter pessoas. E o nosso trabalho é bem interessante nesse sentido, que depois de aplicar a pesquisa, a gente trabalha junto com a empresa para fazer um plano de ação. Ou seja, não é só ali medir, ver como é que está, né? Então a gente trabalha junto para elaborar um plano de ação para melhorar o clima, né? E reter as pessoas na empresa, né? Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante ali na parte de remuneração variável, né? Que é o Inova Goals. Então, a gente vê hoje aí muita gente pagando premiação, às vezes até comissionamento mesmo, né? Utilizando ainda planilhas, né? Não tendo um software adequado, né? E a gente viu que a gente tem como ajudar as empresas, né? Fazendo isso dentro de uma plataforma segura, com menos intervenção manual possível, né? Totalmente integrada às plataformas do cliente, para poder gerar esses resultados de forma mais, né, ágil, né, e correta também, né, sem ter muita intervenção manual, né. Dá para usar para PPR, para premiação, né? Dá para usar para tudo aquilo remuneração que é variável. variável. Tudo que é remuneração, bônus para o resultado, PPR, premiação, né? Até comissão, para quem trabalha com comissão também. E dá para comparar com as outras empresas também, né? Às vezes você fala assim, meu time é muito bom que ele fica atingindo meta aqui, mas aí você vai olhar o mercado e fala, mas sua meta está muito baixa, né? Aí você bate sempre, né? Vai bater sempre. A sua meta está inadequada aqui, né? A gente estava, inclusive, olhando uma dessas, como a gente tem uma base de dados muito grande, o Danilo ele estava mostrando lá para mim de um cliente lá, que o nível de atingimento de meta, né, do mesmo time, dentro da mesma empresa, sem comparar com o mercado, né? Você tinha gente que atingia 45% das metas e gente que atingia 200% das metas. Pô, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui. Ou a distribuição das metas não está adequada, ou você está sendo muito condescendente com esse cara de 45% aqui, né? Então é possível, inclusive, você fazer esse tipo de gestão olhando de novo para a informação, né? E óbvio que se você quiser se comparar com o mercado, é possível também, se for mesma meta, mesmo mercado, enfim. Tem bastante informação, né? Tem bastante. Indo nessa linha aí, Carlos, como é que você entende que você acha que isso tem evoluído dentro das organizações também? Essa questão da utilização de ferramentas de gestão de pessoas, ferramentas tecnológicas, né? Isso tem evoluído, as empresas têm gostado disso, têm utilizado, né? Do tempo que eu trabalho, né? Isso tem sim, né, Dimas? Tem evoluído bastante, as pessoas estão procurando tecnologia, e a tecnologia está aí, a gente tem que, né? Então, assim, eu já trabalhei muito de forma manual, e hoje eu admiro muito a tecnologia que tem, inclusive inteligência artificial, né? Que é um negócio que a gente olha hoje e pensa que é um negócio de outro mundo, né? Quando a gente iniciou a nossa carreira profissional, né? Então, sim, as empresas estão procurando, que é uma forma de você agilizar todo o processo também e ter segurança disso, né? E segurança até com relação ao retorno dessas informações. Então, quando você utiliza uma plataforma que você faz, por exemplo, uma entrevista, né, que você tem um questionário, né, que a gente tem várias plataformas nesse sentido lá, né, que a gente aplica questionários lá, as pessoas se sentem seguras em relação ao resultado, né, porque sabe que é uma ferramenta idônea, né, que já traz um resultado praticamente pronto. Lógico, você vai ter que elaborar um plano de ação a partir disso, mas o mapeamento está todo ali, né. Então, são ferramentas de fácil manuseio, né, de fácil entendimento. E sim, as empresas estão procurando isso e, de novo, a gente está falando de trazer informações mais ágeis para as empresas, ágeis e seguras, né? Então, é uma tendência mesmo, investimento em tecnologia e principalmente na inteligência artificial, né? Que nós estamos buscando também. Legal, Carlos. Obrigado pela sua participação aqui, pelo bate-papo. Quem quiser te encontrar na internet, por e-mail, você quer deixar algum contato aí? Quem quiser trocar uma ideia com você, fica à vontade, por favor. Sim, pode utilizar meu e-mail, carlos@facioli.com, né? Estou à disposição, né? E tem o telefone da Facioli também, então, precisar de alguma coisa, trocar experiência, né? Conversar sobre algo que é um problema na empresa hoje, a gente ajuda a identificar também, tá?
Eu que agradeço aí. Obrigado, Carlos, de novo por ter aceito o nosso convite aqui, pela sua contribuição aqui com os nossos ouvintes, né? Quem nos acompanha aí no podcast. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado nesse episódio. Deixe lá o seu gostei, não gostei, seus comentários também. E até um próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, até logo. Obrigado.